Boa noite. Em novo ato, professores decidem continuar greve em São Paulo e fecham a Marginal Pinheiros. Após episódio de violência, secretário de Segurança Pública do Paraná pede demissão. Para ajudar a enfrentar a epidemia de dengue, São Paulo ganha mais um espaço para tratamento de casos suspeitos. Pelé se recupera bem e deve ter alta amanhã. Professores da rede estadual decidem manter greve e fazem novo protesto pelas ruas de São Paulo. Pouco depois das 7 da noite, eles bloquearam a Marginal Pinheiros e provocaram um imenso congestionamento. A via foi liberada por volta das 8h15. Nossa equipe acompanhou a manifestação. São quase 8 da noite e a passeata de professores em greve ainda bloqueia a marginal do Rio Pinheiros no sentido Castelo Branco. Tanto a pista local quanto a expressa estão interditadas. Com isso, o trânsito, o congestionamento é bastante intenso neste momento. A fila de carros, há pouco nós vimos um buzinaço aqui de motoristas irritados. Nesse momento a gente pode ver também muitos motoristas também fora dos carros, aguardando a liberação da pista. Bem, os professores, eles partiram em passeata da Avenida Paulista no meio da tarde, depois de uma assembleia na qual decidiram continuar a greve, que já dura 56 dias. Os professores querem 75% de aumento nos salários, esse aumento escalonado em alguns anos, para equiparar o salário deles ao de outras carreiras de nível superior do Estado. Os professores conseguiram na Justiça com que o governo não desconte os dias parados. Foi uma decisão em liminar, provisória, portanto, e da qual o governo deve recorrer. Bem, o governo alega que os professores receberam aumento nos últimos 4 anos, equivalente a 45%, um índice acima da inflação. E sobre isso que a Carla falou há pouco, a Justiça cassou agora a liminar que impedia o corte de ponto dos professores grevistas. A decisão atende ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado, que recorreu da sentença que proibia o desconto dos dias parados. Foi enterrado hoje o corpo do professor universitário morto na zona norte de São Paulo. A polícia suspeita de crime passional. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o professor retira o carro da garagem de casa por volta das 6 da manhã. Na rua lateral, uma outra câmera flagra os assassinos de tocaia, esperando dentro de um carro claro. Quando Maurício Fuczek volta para fechar o portão, 2 homens descem do carro, se aproximam da garagem e atiram contra o professor e depois fogem. Maurício foi atingido na cabeça e no tórax. Foi socorrido, mas morreu no hospital. A polícia suspeita de crime passional. É que no depoimento, a viúva do professor disse que tem convicção de que o crime foi encomendado e que o mandante seria o ex-marido dela que vinha ameaçando o casal. O empresário Azodir Catone foi intimado pelo delegado a se apresentar na delegacia, mas até o fim da tarde não tinha comparecido. Além dele, a polícia pretende ouvir parentes de Maurício e outras testemunhas. E não descarta a hipótese de outras motivações para o crime, inclusive tentativa de assalto. São Paulo, que enfrenta uma epidemia de dengue, tem mais um local só para o atendimento de pacientes com suspeita da doença. O novo centro fica próximo ao Hospital São Paulo, na Vila Clementino, na zona sul da capital. Agora são 10 tendas espalhadas pela cidade. O importante é tratar o paciente. Se ele chegar desidratado, com plaquetas baixas, ele precisa ser tratado imediatamente. É isso que reverte a letalidade na dengue. O novo centro deve aliviar o pronto atendimento do Hospital Universitário da Unifesp, que ficou sobrecarregado nos últimos 3 meses. Todo o pronto-socorro, toda a nossa equipe estava em estresse. Uma atitude como essa, aqui ao lado, coordenada conosco, vai diminuir a demanda que nós estávamos tendo nos últimos 3 meses. Na área de pediatria, no pronto-socorro de pediatria, no pronto atendimento, 90% a mais de atendimento nós tivemos, 90%. Na área de adulto, 53% de mais atendimento do que dos outros anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada epidemia de dengue quando a taxa de incidência atinge 300 casos por 100 mil habitantes.
A capital já registrou 340 casos por 100 mil habitantes, portanto, ultrapassando o patamar considerado endêmico. A Zona Norte tem o maior número de casos. O balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo mostra que já foram notificados 86.178 casos de dengue no município, 38.927 confirmados. Os números, que já são quase 3 vezes maiores que de 2014, são dos 4 primeiros meses do ano. Já o balanço do governo do estado mostra uma queda de 74% no número de casos de dengue em São Paulo. Os números se referem à comparação entre os meses de março e abril. Desde janeiro, foram confirmados 261.453 casos de dengue no estado. Até agora, foram confirmadas 161 mortes. Os casos de dengue na cidade de São Paulo já estão arrefecendo, estão diminuindo, mas a gente não pode perder essa condição de alerta e de estar sempre preparado para atender situações de mais gravidade. Então, é acelerar e aperfeiçoar, intensificar esse trabalho nosso de prevenção, porque ainda o ano que vem, muito provavelmente, nós não vamos ter a vacina. São Paulo teve mais um dia de muito frio. Agora faz apenas 15 graus e esta madrugada deve ser a mais fria do ano. Vamos à previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. Os paulistas vão aproveitar o sábado, pois o tempo fica ensolarado em todas as regiões. O dia ainda deve começar frio e com nevoeiro, mas ao longo da manhã esse nevoeiro se dissipa, o sol aparece e a temperatura sobe aos poucos. Na região central de São Paulo, a máxima chega aos 27 graus. Em São Carlos e também em Barretos. E no litoral, máximas amanhã de 26 graus em Santos e de 25 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o tempo fica firme e a máxima é de 25. Mas no domingo, o tempo muda a partir da tarde, quando podem ocorrer pancadas fortes de chuva, máxima de 23 graus. E a semana começa com chuva a qualquer hora e máxima de 24. Instituto Lula nega que o ex-presidente tenha confessado saber do mensalão petista em biografia de José Mujica, ex-presidente do Uruguai. O Instituto cita o portal de notícias G1, no qual um dos autores do livro afirma que Lula não se referia ao mensalão petista, quando disse que chantagens e coisas imorais seriam a única forma de governar o Brasil. A negativa do Instituto Lula veio após o jornal O Globo noticiar que Lula teria confessado recorrer ao mensalão numa conversa com Mujica. O jornal se baseou nas declarações publicadas no livro Uma Ovelha Negra no Poder, de 2 jornalistas uruguaios. Na publicação, Mujica relata que Lula disse a ele: "Neste mundo tive que lidar com muitas coisas imorais, chantagens." A fala de Lula, segundo o livro, ocorreu em Brasília em 2010 durante uma visita de Mujica algumas semanas antes de assumir a presidência no Uruguai. Segundo Mujica, Lula disse que era a única forma de governar o Brasil. O ex-presidente do Uruguai defende Lula e diz que é um dos líderes internacionais que ele mais escuta. Para Mujica, grandes políticos tiveram de recorrer a mecanismos semelhantes. E esse seria o preço infame das grandes obras. Lula sempre negou que soubesse do escândalo do mensalão petista. O STF comprovou que o governo Lula comprou votos de parlamentares no Congresso. Em 2005, pouco depois de o escândalo se tornar público, Lula afirmou que se sentia traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tivera conhecimento, e que estava tão ou mais indignado do que qualquer brasileiro diante do episódio. Após o julgamento no Supremo, Lula passou a dizer que a existência do esquema nunca foi comprovada e que seus colegas de partido tiveram uma punição política. Na próxima terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar Luiz Edson Fachin. Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para substituir o ex-ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Depois da sabatina, a indicação de Fachin vai ser submetida aos 27 senadores que integram a comissão para saber se eles irão aprovar a indicação. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você deve estar acompanhando aí o rolo que está dando essa indicação do Luiz Edson Fachin pela Dilma. Ela passou 8 meses para escolher um substituto para
o juiz que talvez seja o mais popular da história, Joaquim Barbosa. Foi o relator do Mensalão, que você acabou de ouvir aí na história do Burrica, e presidente do Supremo. Mas ela caprichou, porque ela nomeou um juiz contestado de todos os lados, né? Ele é especialista em direito de família e tem uma posição que eu diria que é bastante vanguardista em relação à posição geral sobre a família. Ele advogou em causas julgadas pela mulher, que é desembargadora, mas, sobretudo, ele enfrenta o seguinte problema. Ele assumiu o cargo de procurador do Estado do Paraná exatamente quando a Constituição do Estado proibia que um procurador advogasse. E ele advogou durante 10 anos, que foi o período em que essa proibição valia, ou seja, ele agiu fora da lei. Depois, a obrigação foi retirada e ele continuou advogando, até aí tudo bem. Ele chamou muita atenção também por causa de sua posição muito esquerdista, né? O que não era de surpreender num juiz indicado por Dilma, né, do PT. Eu só gostaria de lembrar que o Supremo foi sempre muito respeitado, até mesmo na ditadura militar. Um ministro indicado ao Supremo, Alfredo Buzaide, foi simplesmente rejeitado a partir de um discurso de Paulo Brossard, mostrando que ele podia ter saber jurídico, mas tendo sido ministro da Justiça na ditadura, não tinha reputação ilibada. Não sei de nada que fira a reputação ilibada do ministro, mas essa polêmica toda mostra uma coisa impressionante, porque é o seguinte: ou não existe no Brasil nenhum jurista, nenhum, que esteja acima do bem e do mal, da briga partidária, das correntes ideológicas, ou então a presidente Dilma Rousseff tem uma vocação irresistível para o erro. É como se diz na minha terra, em Campina Grande, e a minha avó dizia, das moças que escolhem maus noivos: o dedo é podre. Será? Pois bem, eu estarei de volta na terça-feira, dia da sabatina do ministro, ou aliás, do juiz Fachin, e até lá, né, direto ao assunto. Secretário de Segurança Pública do Paraná pede demissão. O anúncio foi feito hoje, um dia depois de o comandante da Polícia Militar também ter se demitido. Fernando Franceschini assumiu toda a responsabilidade sobre a atuação da polícia nos protestos dos professores, quando a PM feriu mais de 200 manifestantes em Curitiba. O ex-secretário declarou-se convicto de que as ações até agora tomadas se deram a favor do interesse público. O novo secretário será Wagner Mesquita, que era coordenador da área de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Essa é a terceira demissão da cúpula do governo paranaense após os protestos dos professores na rede estadual. O comandante-geral da PM, o coronel César Vinícius Kogut, pediu exoneração ontem. Na quarta-feira, o secretário de Educação, Fernando Xavier, também deixou o cargo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Câmara dos Deputados vive uma situação absolutamente inusitada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, você sabe, está sendo investigado por suspeita de receber propinas no escândalo da Petrobras. Nesta semana, na terça-feira, com autorização do Supremo Tribunal Federal, um oficial de justiça foi às dependências da Câmara para fazer uma batida de busca e apreensão. Foi recolher informações que podem ser utilizadas pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Cunha. Hoje soube-se que o deputado requisitou estas informações ao ministro Teori Zavascki, que cuida da Operação Lava Jato no Supremo. O ministro resolveu repassar as informações à defesa do deputado Eduardo Cunha e decidiu também levantar o sigilo do processo. Veja a que ponto nós chegamos. O deputado Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, ocupa a terceira posição na linha sucessória do Brasil. Primeiro vem Dilma Rousseff, depois vem Michel Temer e, na terceira posição, como presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na hipótese de impedimento de Dilma e de Temer, assume a presidência da República Eduardo Cunha. O deputado é investigado e não se dá por achado, ele permanece no cargo. Um cargo que dá a ele, em tese, inclusive, poderes para interferir
na investigação. O Supremo autoriza uma batida de busca e apreensão nas dependências do Legislativo. É algo inédito, absolutamente inédito. E ninguém fala sobre isso, nem na Câmara, nem no Senado. É como se nada estivesse acontecendo. Diante de um silêncio assim tão ensurdecedor, só resta ao Brasil rezar pela boa saúde de Dilma Rousseff e de Michel Temer. O deputado pode até ser inocente, mas a simples hipótese de assumir a presidência da República, um personagem investigado por suspeita de receber propinas, seria uma demasia, mesmo para um país com regras tão flexíveis como o Brasil. Boa noite. Um edifício na Liberdade preserva o que há de mais tradicional na gastronomia oriental, mas é pouco conhecido. Sem grandes chamarizes, o prédio funciona na Rua da Glória, número 111, e é famoso entre os frequentadores do bairro. Por tudo isso, o local é cara de São Paulo. Que a Liberdade é o bairro mais oriental de São Paulo, todo mundo sabe. Basta olhar as ruas, as lojas, as pessoas e também, claro, comida típica que tem aos montes. Quem não tiver uma dica pode passar batido aqui pela Rua da Glória e só enxergar esse estacionamento nesse prédio. E não perceber que nessa portinha aqui, o número 111, funciona o Food Center. São 5 restaurantes especiais que honram a culinária tradicional japonesa e chinesa. Aqui no primeiro andar, olha, já tem um restaurante tradicional sukiyaki. Feito na hora, na frente do cliente, o prato tem carnes e verduras com molho à base de shoyu, saquê e açúcar. Realmente, só encontramos aqui essa forma, esse paladar, esse gosto. O segredo aqui é ser fiel às raízes, há 25 anos. O sukiyaki de 25 anos atrás é o mesmo de hoje? É o mesmo. Mesmo molho, os mesmos ingredientes. Aqui no segundo andar, a gente já dá de cara com esse restaurante que existe desde 1954, portanto, tradição já em São Paulo. Mas uma coisa curiosa é a apresentação dos pratos. A pessoa vai ver como ele é apresentado na mesa. E aqui a especialidade é o udon. Udon é esse macarrão grosso, bem popular entre os japoneses e que ganhou apreciadores brasileiros. Tem que fazer barulho na hora de comer? Os orientais sempre fazem, né? No vizinho, o cliente finalmente encontra a conhecida dupla sushi e sashimi. E também o legítimo japonês seu Isao. No Brasil, desde os 13 anos de idade, aprendeu a arte de cortar os peixes só de observar. Como eu não sabia de nada, eu cheguei a perguntar para meu chefe como que faz isso, aquilo. Ele olhou para mim. Olha, aprende, porque eu aprendi assim. Hoje, os seus estagiários vêm de universidades. Com as receitas, segue a cartilha dos antepassados, mas inovou na maneira de servir. A pedido dos clientes, adotou o self-service. Tudo à vontade. Apesar de escondidinhos, esses restaurantes provam que quando a comida é boa, nem precisa avisar lá fora. A seguir, vitória conservadora no Reino Unido. Contrariando pesquisas, David Cameron vence e ficará no cargo por mais 5 anos. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar.
Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Líbero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Contrariando as pesquisas, Partido Conservador vence com folga e consegue maioria nas eleições gerais na Grã-Bretanha. Com o resultado, o atual primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador, David Cameron, vai continuar no cargo por mais 5 anos. O principal adversário, o Partido Trabalhista, liderado por Ed Miliband, ficou em segundo lugar, com 232 cadeiras no parlamento, bem abaixo do Partido Conservador, que conseguiu 331 cadeiras. Para indicar o premier, o partido tem que conquistar 326, de um total de 650 cadeiras, feito conquistado pelos conservadores mais uma vez. O resultado oficial contrariou as pesquisas de boca de urna, que mostravam uma disputa acirrada entre os dois partidos. Após a derrota, Miliband renunciou à liderança do Partido Trabalhista. Europa comemora os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Diversos países e líderes mundiais fizeram celebrações para relembrar a data que marcou, em 1945, a derrota dos nazistas pelos aliados. Na França, foi feita uma homenagem às vítimas do conflito. O presidente François Hollande participou de uma cerimônia no Arco do Triunfo, em Paris, e contou com a presença do secretário de Estado americano John Kerry. As câmaras do parlamento da Alemanha realizaram uma sessão conjunta para lembrar o fim da guerra, chamado de Dia da Libertação. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, participou de um desfile em Kiev e visitou o Museu da Guerra, acompanhado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Em Washington, nos Estados Unidos, foi feita uma exibição aérea de aviões históricos que combateram na guerra. Pelé deve ter alta hospitalar amanhã. De acordo com um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, Pelé passou por uma cirurgia na terça-feira, mas não teve complicações e apresenta uma boa recuperação. Ele teve um problema na próstata. Às vésperas do Dia das Mães, nossa equipe mostra a rotina de menores infratoras que estão grávidas ou que tiveram filhos enquanto estiveram cumprindo a medida socioeducativa. Elas participam de um programa inédito no Brasil que proporciona a chance de recuperação através do exercício da maternidade. Aos 15 anos, essa menina cometeu um crime grave. Internada na Fundação Casa, viu seu corpo mudar com o avanço da gravidez. Você fica preocupada, você fica bastante. Porque, nossa, eu tô grávida, olha o tipo de ambiente que eu estou. A medida socioeducativa é cumprida em uma unidade diferente. As grades e cadeados ainda estão por aqui. Mas também há ursinhos, fraldas e muito choro de bebê. O PAMI, Programa de Atendimento Materno-Infantil, começou nos anos 2000 dentro da unidade Chiquinha Gonzaga, uma homenagem à compositora e pianista que foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Casa, separadas das outras adolescentes, vivem 16 meninas, 5 grávidas e 11 que já tiveram filho. A rotina é de muitos cuidados com os bebês. Aqui elas aprendem a lavar roupinhas, a fazer comida, além de frequentarem aulas e oficinas. Elas não têm, às vezes, o apoio familiar do namorado, que a grande maioria dos namorados não assumem a paternidade. Muitas meninas não recebem o apoio familiar, que as famílias sequer vêm visitá-las. O trabalho é muito voltado para acolher essas meninas, para dar continência para essa dor, para essa ansiedade, para esse medo, para essa insegurança que toda essa realidade traz. Aprendi a trocar nenenzinho, colocar para rotar, essas coisas, para dar comidinha. E eles caem direto, a gente tem que... E eu fico muito nervosa, aí ela, né, se assusta. Mas, sabe, eu aprendi a me segurar mais, porque eu tenho medo dela cair, eu me seguro mais. Sei lá, acho que eu amadureci bastante aqui com ela.
Diferente do sistema prisional do adulto, onde as mães ficam com os bebês por 6 meses para a amamentação, aqui na Fundação Casa não existe essa separação. As mães ficam com as crianças durante o período inteiro da internação, que pode durar até 3 anos, dependendo do ato infracional. Uma medida inédita no Brasil e tem se mostrado eficaz na recuperação das jovens. Interna há 1 ano e 2 meses com o bebê, esta adolescente não vê a hora de ir para casa e reencontrar a primeira filha, que hoje tem 4 anos. Só aqui ela descobriu verdadeiramente o que é ser mãe. A maternidade me chamou mais porque eu fui obrigada, né, a ter responsabilidade de mãe. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Rappin' Hood mostra os álbuns que influenciaram sua carreira no Ouça. Assista agora, Todo Seu.